De volta. O coração de Deus para o seu coração. Rimando com fé. Betel FM. Começa agora. Bate-papo ao vivo. Jardel 77. Terra Prometida. Representa Evangelho. Rimando com fé. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Agradeço-te por mais essa chance de viver, de ter a chance de falar de ti, pão da vida. Quem viveu nos seus atos em outro lugar não sabe viver. Te peço perdão pelos meus erros e meus pecados. Sei que sou errante e falho um bocado. O Senhor me deu uma nova chance de conserto. Me tirou do buraco, me pôs no deserto pra conhecê-lo. Fala, Deus, fala no meu coração. Me ensina como viver nesse mundo sem noção, onde o errado é o certo e o certo é errado. Me mostra onde tá o caminho estreito do teu legado. Quem avisa amigo é, assim diz o ditado. Na cruz Jesus de Nazaré levou seus pecados. A responsa dobra quando cê tá com mai, tá ligado? E todo sentido perdido no seu volta a ser encontrado. Rimando com fé. Hoje tô vendo tudo complicado e difícil. Falta pouco pra se queimar o combustível e tudo tá pronto pra chegada do anticristo. É só ler a Bíblia que lá tá tudo escrito. O caos tá formado, o povo tá zoado, inocentes morrendo por causa de um legado que não subsistirá porque tá tudo errado. O Espírito ainda avisa aos que tão ligados. E nós, o que fazemos pra avisar? Nada, ficamos calados, parados, sem se movimentar, enquanto tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Nós queremos saber quem é mais espiritual. Vamos ler os jornais e ver os noticiários. Vidas se esvaindo, mísseis voando, são vários. Papo de guerra nuclear como na Guerra Fria. Mas agora a guerra é quente, muita voz se silencia. Como dizia o Cunha, o povo merece respeito. É o primeiro a apunhalar o que o fez ser eleito. Mas o povo vem sendo sempre desrespeitado. Não existe lei pra quem tá engravatado. Como dizia o Cunha, o povo merece respeito. É o primeiro a apunhalar o que fez ser eleito. Mas o povo vem sendo sempre desrespeitado. Não existe lei pra quem tá engravatado. O povo diz que quer mudança, mas o povo mesmo nem pensa em mudar. Quer fazer a tal diferença, mas não muda pra diferenciar. Continua agindo com o pior jeitinho, o jeitinho brasileiro de levar vantagem. Subornar, roubar e lavar o rico dinheirinho, e no fim ficar contando a boa vantagem. No país onde papo reto é o que faz curva e a Baía de Guanabara continua com água turva. Empreiteiro ganha terreno na reforma agrária e mantém o Zé longe da agropecuária. O Rio Doce virou um lamaçal de dejetos, agora Samarco vem com uma renca de projetos. O brasileiro tem mania de conserto depois da casa arrombada, mas não se planeja antes de ser prejudicada. Como dizia o Cunha, o povo merece respeito. É o primeiro a apunhalar o que o fez ser eleito. Mas o povo vem sendo sempre desrespeitado. Não existe lei pra quem tá engravatado. Como dizia o Cunha, o povo merece respeito. É o primeiro a apunhalar o que fez ser eleito. Mas o povo vem sendo sempre desrespeitado. Não existe lei pra quem tá engravatado. Falsos profetas se instalaram entre os eleitos. Ovelhas cegas já perderam o norteio. Exaltados, humilhados e no fim terminam como Caim. Mensageiros de uma nação, só caminho tá no chão. Capim de água, pedrinha de Israel. Posso até ser debochado, mas faço o meu papel. No meio dos loucos eu já me vesti de louco, porque muitos falarão, mas os que fazem são muito poucos. Manipulação em massa, falsos profetas, o ouro vai para o lixo e o lixo se vê nas telas. Respeita o meu povo, pois não sabem o que fazem. Querem ser livre, irmão, então busque a verdade. E te amo 12, mas eu sei quem são os meus. É Cristo ou Barrabás, não responda, entendeu? Semeadores da verdade, Black Rock, esse sou eu. Caminho, verdade e vida, não profetas fariseus. Como dizia o Cunha, o povo merece respeito. É o primeiro a apunhalar o que o fez ser eleito. Mas o povo vem sendo sempre desrespeitado. Não existe lei pra quem está engravatado. Como dizia o Cunha, o povo merece respeito. É o primeiro a apunhalar o que o fez ser eleito. Mas o povo vem sendo sempre desrespeitado. Não existe lei pra quem está engravatado. Ô, Glória! Esse aí é o Jardel 77, começando aí bate-papo a vivo.
Ouvimos logo de cara uma intro e agora o som que a gente lançou há 3 meses atrás, mais ou menos, Sonzeira, né? Aliás, já tá aí o vídeo na internet, no YouTube, compartilhamos lá, muito bacana. O povo merece respeito, glória a Deus por sua vida, Jardel 77, participação do Gon, né? Exato. Eu tenho até uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar, que essa música seria solo. Quando eu cheguei pra gravar, que ele ouviu, poxa, cara, posso participar? Não, claro, pode. Tu tem a letra? Não, já tenho a letra, porque eu iria fazer o som, mas eu não consegui achar. E quando você chegou aqui, foi a ideia. Fica à vontade, filho. Fica à vontade, vai. E ficou essa coisa maravilhosa que saiu aí. Muito bom mesmo, muito bom e reflexivo, né, pra época. Nós, ano passado, o som do Mano Everton, né, com Martin D, um som que a gente também bateu bastante aí durante o período de campanha política, né? Foi um ano de campanha para eleições, né, para vereadores e prefeitos. E esse som, logo depois de passar a campanha, veio juntamente, né, bem atual pelo que está acontecendo mais. Tem aquela coisa do profeta sarcasmo, né? Mas que desnuda, né? E a gente entende assim, muito bacana. Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, Jardel. Amém. Sonzeira, que fala muito. Nós temos que ter, claro, sempre buscar um som cristocêntrico, mas ele não precisa deixar de ser politizado, né? E Jardel, pra gente começar esse bate-papo vivo, é fácil, né? Falar de repente da política numa situação cômoda, crítica. A crítica, quando você está numa situação cômoda, de repente sentado na cadeira da tua casa, só observando, é fácil criticar. Mas tem uma música que a gente toca aqui também do pessoal, o Thiago do Alicerce, junto com de Raiz, chamado Nação Corrupta, que é a faixa do EP, né, da coletânea Brasil Rap Cristão. E é uma coisa que eu já pregava há muito tempo, né, pra gente realmente termos condições de ficar só na crítica. Teríamos também olhar pra dentro de nós e falar assim: será que eu também não faço parte dessa história de corrupção? E essa música é Nação Corrupta, falando que nós temos que abandonar a primeira corrupção, até como princípio de uma solução para esse país, tem que terminar em nós a corrupção. E o povo merece respeito, é bem sarcasmo nisso também, porque quantas das vezes as pessoas engoliram, seguiram e até abraçaram esses jargões, né? E aí quando vem o desnude do Senhor, que eu penso que todo esse mover aí tem a mão do Senhor, porque tudo foi feito para Ele, por Ele, através dEle, e nada acontece se não for através dEle. Então eu penso que o desnude, né, das coisas encobertas, que estavam cobertas, está sendo encoberto, né, as coisas estão sendo encobertas, faz muito disso. Mas eu tenho pregado também sobre o genuíno arrependimento, né? 2017, o ano do genuíno arrependimento, como nós já falamos, bate-papo a vivo, é um quadro que fala sobre avivamento, avivo de avivamento, né? Esse bate-papo ao vivo, né? Mas pela misericórdia de Deus, nós fomos conduzidos a tratar como um bate-papo vivo, para que avive você, ouvinte. E a música tem muito a ver com avivado, o povo sair da situação cômoda, mas não é só de criticar, quebra-quebra, mas também olhar para si próprio e sair dessa vida de corrupção que nós vivemos, de jeitinho e tudo mais. E aí a pergunta, Jardel, o povo merece respeito. Eu penso que esse sarcasmo, como a palavra do Senhor, é aquela que esquadrinha, aquela que é uma faca de dois gumes, né? Eu penso que não é só uma crítica direta para quem está no poder se corrompeu, mas para aqueles corruptos da Dona Maria que aceita às vezes que o cara não vai cortar o gato dela, dá um dinheirinho. É por aí? Bem por aí. Porque muito se fala da corrupção política, mas esquece também daquele que é parado numa blitz para poder ou não ter o carro apreendido ou não levar uma multa, oferece alguma coisa.
Aí fica aquela história, quem tá no pecado, quem tá oferecendo ou quem tá recebendo a propina? Misericórdia. Aí fica a pergunta, isso fica muito explícito. Falo do Rio de Janeiro porque é onde eu vivo, onde nós vivemos, é muito explícito. Você chega num local, você dá R$50, a pessoa te volta o troco de 100. Muita gente não vai devolver. Misericórdia. Essa é a verdade. Muita gente não vai devolver. E mais quando a pessoa que você deu o troco de 50, a pessoa te volta um troco de 20. Você logo se manifesta. Opa, peraí. Grita logo. Pois é. Bem por aí. Aí quer dizer, dizem que o que acontece com o povo é reflexo do que vem de cima. Eu já acho ao contrário, que quem tá lá em cima é reflexo do povo. É um reflexo, porque se a corrupção tá lá em cima é porque nós aqui embaixo, incluo nós aqui também, nós votamos nesse povo. Eu acho que a gente tava até nesse assunto em off também, não era o Coca-Cola? A gente tava nesse assunto em off. Fica difícil hoje em dia, o povo parece que tá anestesiado e parece torcida de futebol. Parece um Flamengo e Vasco, um Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Um quer levar para a esquerda, outro quer levar para a direita, um quer levar para a oposição, outro para a situação. Gente, não existe situação, não existe oposição no meu ponto de vista político. Eu falo até mais, já que você fez comparação com o futebol, eu continuo flamenguista, né? Não idólatra, mas flamenguista. E aí você falou de uma coisa que é bem isso. Por quê? Porque nos bastidores tem muita tramóia pelo futebol. Também. Então, na frente da câmera é disputa, mas nos bastidores tem muita coisa combinada. Ô, Jesus. Então você fez uma comparação acertada, né? Porque no final é tudo feijão da mesma concha. Verdade. Aí quer dizer, você vê que por trás não existe situação, oposição, esquerda, direita. Tá tudo, infelizmente, tudo englobado numa coisa só, porque todo mundo tá pensando em si e tá esquecendo o restante. A palavra do Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. Você tem direito a ter a Constituição em casa. Aí você pergunta para cada cidadão: você tem o livro da Constituição em casa? Muitos não têm. Eu tenho. A minha esposa sabe. Quando eu pego para poder ler, eu começo a ler 5, 10 minutos, eu jogo de lado, porque é de difícil compreensão. É de difícil compreensão. Agora, você pega a Bíblia para poder ler. Se você tiver com uma difícil compreensão, você vai perguntar a alguém que está do teu lado. Mas agora, a quem você vai perguntar sobre a Constituição? Vai te explicar? Não vai te explicar. Não é interessante que o povo tenha conhecimento, né? Verdade. Eu acho que a falta de respeito com o povo já começa aí. As coisas na entrelinhas. Esse ano, por exemplo, nós vimos de forma descarada prefeitos, vereadores em algumas cidades sendo empossados dentro da cadeia. E aí, algum tempo atrás, eu posso falar isso não como hipócrita, porque eu experimentei isso antes de voltar para Jesus em 2010. Eu para cumprir uma regra de um partido que eu era afiliado até então, e aí eu vim candidato na época. Aí fizeram um exame da minha vida toda, né, pra ficha limpa. Era tanto documento que acho que acertaram até a hora, o dia exato que eu saí do ventre da minha mãe. E aí passaram-se anos, fizeram toda a campanha da ficha limpa. Eu sou ficha limpa, e vai pra TV, eu sou ficha limpa. E a gente vê o pano de fundo por trás disso. É ficha limpa pra que lado? Só pra prejudicar, de repente, o pequeno que quer começar uma carreira política?
para que benefício realmente a ficha limpa? Porque o povo está sendo desrespeitado, é ficha limpa e sendo empossado dentro da cadeia. E assim, Jardel, tem uma coisa que você falou aí, né, sobre egoísmo, né, que tem reflexo no povo, e essa música tem essa coisa também do egoísmo do povo. Eu lembro sempre de Paulo falando, no mesmo capítulo que Paulo vai dizer, aquilo que eu considerava necessário, hoje eu considero como esterco, né? Verdade. Paulo estava buscando agora, o foco dele era a perfeição, era Cristo, correndo para o alvo, que era a salvação. E aí, ele termina o capítulo 3 dizendo exatamente: e a estes que eu já antes anunciei, que estão destinados à perdição. Por quê? Porque tem o estômago como o Deus deles. O Deus deles é o próprio estômago. É aquela coisa do egoísmo. E lendo aqui, a gente está falando também de escritura, né, Constituição. E aí, sobre a questão do povo, esse sarcasmo, né, que é feito, a gente vai falar até um pouco mais disso depois no Papo Cabeça, no final da programação. Mas está aqui em Jeremias 5, essa semana eu estava lendo isso e ouvindo o teu som, ouvindo o som dos irmãos que são mais políticos, né? E tá lá no capítulo 5 de Jeremias, a partir do versículo 26, porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles, dispõem armadilhas e prende os homens. Aí no versículo 27 vai dizer: como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraudes. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Versículo 28, para completar, para fechar: engordam, tornam-se nédios. A gente vai falar sobre nédios. E ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defende a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Olha, esse capítulo todo do capítulo 5 de Jeremias, ele falou muito, né, confirmando até essa música do irmão, né, o povo merece respeito, porque no final, realmente, a culpa tá também no povo, porque falta de conhecimento, falta de buscar o Senhor, falta buscar capacitação, porque os nédios já estão aí. O que são os nédios? São aqueles de pele lustrosa. Já viu o cara quando entra pra polícia, começa a vestir uma roupa de pele lustrosa? E é claro, trazendo também para a realidade da igreja hoje, eu digo não a igreja do Senhor que é sem mácula, eu tô falando essa igreja prédio, construída, essa religião evangélica que cresce a torto e direito, mas não transforma as pessoas, e a sua liderança de pele lustrosas, e ainda se envolve com a política, vão buscar recursos no Egito. Estes estão dessa maneira, enriquecendo o povo preso, sem entendimento, sem conhecimento, dentro das suas casas, suas igrejas. Verdade. Como pássaros dentro de gaiola, e eles vão só enriquecendo, mas tem uma pergunta que Jeremias faz no versículo 29, não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não me vingaria eu de nação como esta? Que nação ele está falando? Ele está falando na época de Jerusalém, de Israel, mas agora a nova Israel, que somos nós, a igreja do Senhor, nós temos permitido essas coisas. Na verdade, eu sempre falo sobre o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, o pai, um vacilão, né? O Acais, que quis dar desculpa para não servir a Deus e buscar recurso no Egito. Ele usou as palavras de Moisés para dar desculpa. E o Senhor fala: eu enviarei o meu Emanuel, Deus conosco, maravilhoso conselheiro. Mas antes de... isso foi mais de 700 anos antes do Senhor Jesus se tornar, né? O verbo que se tornou carne, antes dele vir e tabernacular entre nós, o fruto, a descendência, logo após ao Acais, foi Ezequias, né? O rei Ezequias, ele em algum momento ele chora quando Isaías fala com ele que tu vai embora, arruma a sua casa, e era até um rei que andava
conforme a vontade do Senhor. Só que o Senhor falou, vou te recolher. Ele não me dá mais 15 anos, mais um tempo. E o Senhor dá mais 15 anos de vida para Ezequias. Mas olha bem, quem nasce nesses 15 anos se chama Manassés, um dos piores reis da época de Jerusalém, de Judá. Manassés, eu falo assim, meu Deus, para que o Senhor deu 15 anos a mais para Ezequias? Nasce Manassés. Manassés vai reinar durante 55 anos e a palavra de Deus vai dizer que em nada ele fez aquilo que agradasse ao Senhor, nada. E foi um tempo de muita coisa, opressão para aquele povo, muita idolatria, muita coisa. Mas aí o que acontece? Porque o Senhor permite, há uma distância entre graça e permissão, que eu sempre falo, nós falamos aqui cedo, né Jardel? Verdade. O Senhor permite, o permissível versus graça, há uma distância. A graça do Senhor é benigna, ele é bom, sempre bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas o povo às vezes tem que estar debaixo da permissão até para que as coisas aconteçam de fato, venha um genuíno arrependimento, haja mudança. Eu tenho pregado aqui que enquanto esse país não passar uma vergonha pública, eu não estou falando vergonhazinha não, igual perdeu de 7-1 para a Alemanha em pleno Maracanã, vergonhas do dia a dia, não, estou falando uma vergonha geral. O país não vai entender, se ligar e não vai mudar. E a tendência é não mudar, biblicamente é não mudar. Até porque nós estamos em época de apostasia e exatamente quem está de pele lustrosa tem pregado essa apostasia e o povo tem engolido. É isso. Provérbios diz bem isso, né? Provérbios 29:2. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Misericórdia. E esse é assunto pano pra mão, pra gente ficar falando, mas a gente entende que não há um justo sequer. Nós temos que realmente nos arrepender diariamente. Nós temos que buscar arrependimento no Senhor, saber na sabedoria do Senhor, que é a sabedoria de que forma temos que andar. Porque, falando novamente, o avivamento não vai... eu não creio mais em avivamento, grandes avivamentos. Eu creio no avivamento do homem se arrepender genuinamente e receber a vida em abundância, que é Jesus Cristo. Aleluia. A verdade e a vida. Eu creio nisso. Não creio em grandes avivamentos. Então que seja realmente um tempo de genuíno arrependimento. O povo merece respeito, mas esse respeito não provém de homens, provém do Senhor, que o Senhor ele continua fiel, continua nos amando. E a gente precisa, sabe de quê? Se nos humilharmos, nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor, porque Ele resiste ao soberbo. E esses de pele, como eu falei aqui, que nós lemos em Jeremias, os nédios, né? Os de pele lustrosa, que estão aí ostentando, né, as coisas materiais terrenas e tem levando o povo ao erro, à cegueira espiritual, a esses está na mão de Deus. Estão entregues na mão de Deus já, porque não adianta, muitas das vezes você só tem que avisar e mostrar, não adianta você querer bater de frente porque vai ficar difícil. Então deixa Deus trabalhar. Não dizem que quando o professor tá calado é porque é tempo de prova? Verdade. Provavelmente é isso. Na verdade o senhor até fica calado, mas como em toda história, a permissão, ele permite que o povo realmente passe a ter nojo dos seus atos, se arrependa. Então esse é o momento. Eu só peço a Deus que ensine aos nossos irmãos, ensine a nós, né, todos os dias, ensine a igreja dele, né. Eu falo, Senhor, põe no coração da igreja, ore pelo governador, o governador que está solto, que de repente já é para estar preso, ore pelo governador preso, o ex-governador, né, o ex-prefeito, o ex-vereador, ore, porque sinceramente, cristão que é grato ao Senhor, grato, ele tem amor pelo seu próximo e deseja que o seu próximo se arrependa nesse tempo, né, que tomara que a rádio chegue nos presídios onde estão essa galera, né, e onde não estão ainda, né, mas que chegue e fale, né, o coração para que se arrependa de fato. Né, o Senhor tem dado essa oportunidade, porque independente do castigo gerado pelas escolhas, e porque é permissão, né, é vontade do Senhor, né, ninguém semeia uva e colhe manga, né, mas assim, mas que nós oremos
pelas lideranças desse país, pela liderança da igreja, principalmente os que têm feito pacto, alianças, misericórdia. Ore pelo nosso prefeito cristão, né, que professa a fé cristã. Ore, mas ore em gratidão ao Senhor, porque de repente o que você fala, o que nós falamos, o que a gente faz, não entoa tanto quanto a estes que estão diante das câmeras, das TVs, são notícia nos jornais, mas pecado é pecado. E pecados encobertos, Deus vai requerer. De repente, no nosso anonimato, nós estamos acomodados com o nosso... A gente acha que é o nosso pecadinho, que eles têm muito mais pecado do que nós, mas não. Não um justo sequer, todos carecem de Deus. Jardel, falar em gratidão, música nova na programação. Aliás, vamos ouvir uma música antes, depois a gente ouve gratidão. Vamos deixar por último. Vamos falar de Te Peço Perdão, que foi a música que nós lançamos semana passada, é isso? Verdade. Então vamos ouvir aí música que nós lançamos na semana passada, música nova também na programação. Jardel 77 aqui no Bate-Papo Vivo. Te peço perdão, aumenta o som que o rap é pra Jesus. Meu Pai eterno, será que há algo a ser feito? Eu sei que há, mas é algo que eu faça direito. Sou um filho rebelde, desobediente, sempre quero me impor e pôr minhas vontades à frente. Eu só sei pedir e não venho agradecer. Não tenho humildade somente pra reconhecer que não sou nada sem o Senhor. Nada. Que é dono do ouro, da prata e de tudo que sonhou. Mesmo eu sendo infiel, o Senhor é fiel. Me leva nos braços e me ouve daí do céu. Olho ao redor, te procuro e não vejo, mas sinto o seu abraço toda vez que desejo. Toda vez que estive aflito, o Senhor tava lá, porque eu nunca te abracei pra comemorar. Reconheço minha ingratidão, te peço perdão por todos os erros cometidos nesse mundão. Sempre vi as guerras e também as batalhas, mas nunca reconheci os meus erros e falhas. Eu quero mudança e também ser salvo, e que eu diminua porque o Senhor é o alvo. Quantas vezes fui avisado que seria estriado, quantas vezes o Senhor me livrou do pecado. Hoje reconheço que sou falho e não santo, sou nascido no pecado, mas a ti estou adorando. Senhor, me livre do vale da sombra da morte, porque viver sem ti é puro golpe de sorte. Eu reconheço que sou na fé infantil e imaturo, mas eu quero ser somente um servo fiel e mais puro. Hoje luto pra não viver sem ti, meu Pai, meu Criador. Pro céu que meu louvor vai chegar como incenso em suas narinas e matar meu velho homem sempre na matina. Me sabatina, me confronta com a sua verdade. Quero e devo viver pra ti até a eternidade. Me confronte, Senhor, como fez com Pedro, homem simples, falho e cheio de medo. Assim eu sou e eu quero mudar, reverter o meu eu e te adorar. Louvar teu santo nome no monte, me aproximar de ti a todo instante. Não posso viver em inconstância de ambiente, devo sair desse mundo imediatamente. Sei que tudo é um processo, sou impaciente, mas eu quero viver o teu evangelho, Senhor, aqui corretamente. A palavra do Senhor diz em João 3,30: é necessário que ele cresça e eu diminua. É desse jeito. Jardel 77. Programa Rimando com Fé. Terra Prometida. Muito bom, som de Jardel 77. A vida de cada um que está ouvindo esse som. Glória a Deus, está aí na área hoje com a gente no Bate-Papo Vivo. Sonzeira que nós lançamos na semana passada. O nome do som é Te Peço Perdão. A gente está falando de arrependimento, né? Arrependimento genuíno. É necessário, né? Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, orar, se humilhar... É isso, esse som tem isso. Esse som tem uma particularidade também de arrependimento, porque nosso arrependimento, na verdade, é contínuo. Nós nos arrependimento quando o Espírito Santo ele nos convence do pecado da justiça. O correto é que nos arrependamos, não endureçamos o coração, mas nos arrependamos, porque endurecer o coração é rebeldia contra o Senhor, né? Então, quando o Senhor fala, não endureçais os corações, esse som tem a ver com alguma coisa em particular também, Jardel, de arrependimento, refletivo, mais uma devocional, tem uma coisa assim, com a tua realidade, algum momento teu com o Senhor de arrependimento, que às vezes a pessoa pergunta assim, quando é que foi tua conversão? Fala assim, ó, hoje de manhã eu consegui um processo de conversão, consegui largar uma coisa que eu não sabia que desagradava o Senhor, né? Conversão diária, contínua, né? De glória em glória.
Tem isso? Esse som tem essa coisa de peculiaridade, particularidade com o irmão? Bem isso. Foi um momento que, como falo também com a minha esposa, foi um momento que eu estava afastado, estava vivendo amasiado, estava longe de Deus. Um dia em casa, eu senti que parecia coisa que a minha oração não passava do teto de casa. Céu de chumbo. Exato. Céu de bronze, céu de chumbo, não passava. Eu comecei a chorar, aí eu peguei uma caneta, papel e comecei a escrever uma oração ao Senhor. Escrever uma oração. Aí eu fui escrevendo, só que eu fui escrevendo de forma rimada. Fui escrevendo. Quando eu fui ver, eu só pude lapidar. Depois de um certo tempo, foi o que? Isso foi 2011. Quando chegou 2012, final de 2012, início de 2013, eu peguei um caderno que eu tenho lá, que eu guardo os meus cadernos antigos. Eu achei essa oração e comecei a ler. E como eu tava botando instrumentais no fundo, ela encaixou como uma luva nesse instrumental. Glória a Deus. Encaixou como uma luva. Aí eu vou lapidar e comecei a lapidar. E nisso, lapidando, comecei a chorar de novo. Comecei a sentir a presença do Espírito Santo no meu quarto de novo. Amém. E foi onde surgiu Te Peço Perdão. Aí eu pedi, Senhor, se é da tua vontade que eu venha gravar, que eu venha colocar essa música para as outras pessoas ouvir, que eu venha ministrar, me dê uma palavra. Só com a tua palavra que eu vou poder ter a confirmação. Na mesma hora veio João 3,30, só que eu não lembrava de tanto ler, mas quando você bota a Bíblia no canto e você não faz uma meditação contínua, cai no esquecimento. Eu peguei e fui abrir para poder ver, justamente no momento que João veio falar para os seus discípulos: não é necessário que ele cresça e eu diminua, porque Jesus já tinha sido batizado por ele e Jesus estava iniciando o ministério. Então, para ele, é necessário agora que eu seja recolhido, que Jesus cresça e eu diminua. E isso me pegou pelo pé, digamos assim, me pegou pelo pé, e Deus falou: ó, se você quer alguma coisa de mim, que você diminua, não tente ser igual a mim, mas você seja você. Você é carne, você é pó, você não tem que ficar se comparando a mim. Eu sempre falo que nós fomos chamados para imitar Cristo, fomos chamados para ser mais semelhança dele, buscar esse aperfeiçoamento diariamente. Mas nós pregamos aqui até antes do carnaval sobre Pedro, né? Ali em Mateus 26:52. Os Pedros que temos dentro de nós, às vezes queremos fazer aquilo que só compete a Deus. E Pedro, ele tentando salvar o Salvador, cortou a orelha do conselheiro, do sacerdote. Eu falei, meu Deus, quantas vezes a gente sai cortando a orelha porque a gente começa a caminhada, começa a conhecer um pouquinho de Cristo, de palavra, e já acha que é o suficiente para ser Deus na vida de alguém. Jesus está na frente e daqui a pouco, um certo ponto, a gente não, peraí, joga Jesus pro lado e quer tomar a frente. Naquele momento, o que foi até o conceito da administração. Pedro, ele está ao lado de Jesus. Andava ao lado, mas ainda não era convertido. Tanto que o senhor fala, Pedro, quando se converter. Então, às vezes nós andamos e precisamos de conversões diárias, como nós falamos agora, de arrependimento e tal. Pedro se arrependeu de tal maneira que o testemunho da vida de Pedro pós-arrependimento foi melhor ainda. Pedro tem uma hora que ele encontra com Paulo em Galácia, que Paulo, ele
bate de frente, porque Pedro ainda estava vivendo algumas coisas de religiosidade, nós não somos perfeitos, e aí Paulo chama ele, eu penso, se fosse aquele Pedro antigo, ia arrancar a orelha de Paulo. Fala, pô, você perseguiu a gente o tempo inteiro, agora que tá crente, tá querendo tirar onda comigo, Paulo? Se fosse aquele Pedro, né, isso é uma colocação minha, mas seria assim... Qual é, Paulo? E arrancava a orelha de Paulo, porque era o Pedro de antigamente, mas convertido, né, arrependido de fato, genuíno arrependimento, entendeu que o Senhor tem que ir à frente de tudo. E realmente, quando a gente não entende isso, a gente cai nos erros, porque nós acabamos querendo ser o próprio Jesus. Pedro queria naquele momento ali ser o salvador do Salvador. Verdade, verdade. Se ele é o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, Pedro naquele momento queria ser o Salvador do Salvador. O Senhor Jesus, Pedro, não tá entendendo nada, só entende as coisas de homem, tem que se converter ainda. Jesus chamou Pedro de Satanás e Judas de amigo. Na verdade, ele repreendeu a boca porque estava emprestando. Os nossos impulsos, a gente faz as coisas sem pensar, deixa as amarguras, as mágoas dessa vida cair no nosso coração. E os nossos impulsos, eu sei que eu já passei por isso várias vezes, já sou propício a passar por isso. Nos nossos impulsos, a gente acaba emprestando a boca para Satanás. Todos nós. Misericórdia. Então, realmente tem que, como você falou, João 3, tem que se diminuir. É preciso que a gente diminua, que a gente desapareça, seja na hora que estejamos ministrando, seja no palco, seja em quaisquer situações no trabalho, diante de situações que tem que dar outra face mesmo, a gente escolhe puxar da espada. E quem puxa da espada perecerá da espada, como Jesus falou para Pedro. Então realmente é necessário que ele cresça, a gente diminua, a gente desapareça, como diz a canção, né? E vivamos conforme o fruto do Espírito Santo, que é amor, mansidão, verdade, longanimidade, domínio próprio. Você falou da espada do Pedro, tem um ditado, se não me falha a memória, é um ditado da Idade Média. Da Idade Média, que espada na bainha é uma espada viva. Porque se você tirar ela da bainha, você tem que ter coragem de matar alguém. Se você não matar alguém, alguém vai te matar. Exatamente. Aí trazendo para os dias de hoje, um revólver no coldre é um revólver vivo. Porque se tirar do coldre, você vai ter que matar alguém. Isso aí. É até um ensinamento que tem dentro da vila militar, do regime militar, né? Dessa vida militar. Eu conheço homens de Deus que estão dentro da vila militar, mas eles estão ali para defender a pátria, numa função, Deus usou. E a oração deles é essa: Senhor, que eu não tenho que sacar da minha arma. Porque realmente é o que tu falou, enquanto está ali, né, o coldre está viva. Coca-Cola, Jardel 77 hoje conosco, bate-papo vivo. Diz aí, Coca. Quem foi Jardel no mundão e quem é Jardel agora com o Senhor? Glória a Deus. Jardel no mundão foi... Rapaz, é difícil hoje em dia até de falar, que dá até medo. Só de lembrar dá até medo. É aquilo que eu falei agora há pouco, o Senhor fala em Jeremias 20, né? Verdade. Terás nojo dos seus atos antigos. Verdade. E isso é prova de conversão também, porque o cara que tá hoje professando a mesma fé e não tem nojo dos atos antigos, quer continuar vivendo como antigamente, tem alguma coisa errada. Misericórdia. Eu fui alcoólatra, viciado, tendo no leite, café, água, refresco, suco na geladeira, mas partia pra cerveja, pro vinho, pra vodka, pela manhã, antes do café da manhã, antes do pão com manteiga e o copinho de café com leite. E se não bebesse, tava tremendo, como falam brincando, batendo pandeiro. Eu tinha mulheres para cada dia da semana. Digamos, vamos falar assim mesmo, ou tinha quem pudesse ter, quem quisesse, ou se elas me queriam, se eu queria, não sei. Também não sou bonito. Também não sou essa coisa toda, mas
Eu fico imaginando assim, eu paro pra poder olhar pra trás, que tem momentos que você tem que olhar pra trás, o que você fez de errado. Pra lembrar das misericórdias, né? Pra lembrar da misericórdia de Deus, porque eu já poderia estar... Tipo, pega a sua maca e ande. A maca é só pra lembrar, não é pra mais voltar pra maca não, hein? Exato. Não é mais pra voltar pra maca não. E segue seu rumo, mas segue e seu não peque rumo mais. com Deus e não peques não mais. Não peque mais. Eu já poderia estar morto. Só que Deus é misericordioso, porque eu já fui pichador. Quantas vezes eu pichando o muro, daqui a pouco tu só escuta o tiro e a bala batendo do teu lado. E você correndo e a bala batendo no asfalto, batendo no concreto, e tu com o calcanhar batendo na nuca, correndo pela vida. Aí hoje em dia, aí eu paro, quando eu falo pra todo mundo, eu paro e olho que assim, hoje não era pra eu poder estar aqui. Eu só estou aqui pela misericórdia de Deus, porque a minha mãe, falecida, e eu com 16 anos, ela no leito de morte, ela pediu a Deus pela minha vida. Ela não era crente, mas naquele momento do leito de morte, eu não sei se alguém falou de Jesus pra ela, Quem se ela sabe se converteu ou não. Quem sabe que não. Eu só poderia saber naquele dia. Naquele dia. Naquele grande dia que eu poderei saber. Foi onde eu consegui entender, porque eu pedi a Deus também para poder saber por que eu estava sendo tão protegido, para poder chegar até esse momento de eu estar com vida e estar professando uma fé que até então eu só via outros de chegar e falar: vem conhecer Jesus, e eu afastava, eu repelia. Hoje eu sou um deles, pela glória. Amém. Pela glória e pela misericórdia, porque é só a misericórdia de Deus mesmo para poder fazer isso. Só a misericórdia. E eu era aquele sujo, aquele que tinha várias mulheres, aquele alcoólatra. Por incrível que pareça, eu era alcoólatra, mas andava comigo muitos viciados em drogas e eu nunca usei droga nenhuma, mas já fui taxado. Aliás, que o álcool é uma droga lícita, né? Uma droga lícita, assim como o cigarro. Mas já me taxaram de maconheiro, de cheirador, sem conhecer minha vida. Imagina. Passei fome. Outro dito é sobre... diga com quem tu andas, né? Exato. Eu pego o meu testemunho em Filipenses 4. Filipenses 4:13. Isso aí. É o meu testemunho. Amém. Do 10 ao 14 é o meu testemunho. Que quando pedem para poder falar de mim, é essa palavra. Amém. É essa palavra. Aprendeu a viver a escassez e a mudança. Exato. E hoje está lavado e remido no Senhor. Amém. Mas de vez em quando, porque nós somos falhos, a gente ainda respinga a veste branca de lama e tem que ir lá na lavanderia Jesus para poder lavar de novo. Amém, glória a Deus. Bom, a pergunta do Coca foi excelente, né? Porque a gente tem que reconhecer realmente o senhorio do Senhor acima de tudo, a soberania dele, né? Mas o bom é a gratidão, e a gratidão é uma coisa que a gente falta muito, a gente vacila muito, nós somos muito ingratos, né? Quando a gente olha mesmo, pô, que ingratidão com o Senhor. Eu quando me percebo vacilando nessa área de ingratidão, eu começo a chorar mesmo. Eu choro igual a criança. Eu falei, meu Deus, como eu sou. Porque ele constrange, gente. O amor dele nos constrange, né? E tem hora que eu falo assim, meu Deus, por que isso? Então, Jardel, a gente vai fazer um negócio. A gente vai fechando o Bate-Papo Vivo, mas você fica aqui com a gente, né? Com certeza. Cantando a gratidão. Música nova na programação do Jardel 77, já pode pedir também. O nome da música é? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Jardel 77, Bate-Papo Vivo, muito bom. Jardel continua até as 10 com a gente aí. Aumenta o som e já pode pedir. Obrigado, Senhor. Jardel 77. Obrigado, Senhor, meu Deus, por mais esse dia. Venho agradecê-lo aqui fazendo essa melodia. Estou feliz por ser filho do Senhor e me dá inspiração pra criar
espalhar aqui esse louvor. A minha vida nunca foi nada sem ti, ó Pai. Só com fé no Senhor que a minha vida vai seguir adiante. Deixo todo o meu passado, crio um novo legado pra seguir em frente. Ser um novo homem, ser uma nova pessoa. Deixar todos os vícios e viver numa boa. Ó Senhor, perdoe todos meus efeitos. Sou humano, sou fraco, só o Senhor é perfeito. Como posso ser salvo sem o seu conselho? Faça de mim o seu servo, seu mais novo espelho. Faça de mim, Senhor, o seu mais novo vaso, pra esquecer o passado e viver no seu amor. Obrigado, Senhor. Programa Rimando com Fé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, não me deixe cair no pecado, na tentação. Sou fraco e quero resistir. Cada dia que passa, vejo a tristeza, sinto agonia no meu peito, o inimigo me atrasa. Me proteja, Senhor, com o seu amor. Ouça o meu clamor pra extinguir a dor. Estou fraco na palavra, estou fraco de espírito. Preciso ser forte porque pro Senhor eu milito. Tem quem age contra e quer me destruir, mas com oração e fé em Jesus saberei como agir. Sábios são teus ensinamentos que nos dizem momentos e nos mostram fatos e livra-nos dos tormentos. Não me deixe fraquejar, tenho que ficar de pé pra vencer e destruir o inimigo na fé do Deus vivo, que me guia na guerra, o alvo não erra e pro Senhor eu louvo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Com fé. Orar é derramar o coração diante de Deus. Perdoe-me, senhores, a expressão, mas orar é também vomitar para Deus. Vai lá na presença de Deus e vomita tudo. Fale com Deus tudo que está no seu coração, sem censura. Não censure a sua oração. O que passar pela sua cabeça, o que tiver dentro das suas emoções, dos seus sentimentos, você joga tudo para Deus. Lembre-se do Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, é o meu refúgio. Confie nele todos os momentos da sua vida, minha alma, e derrame-se diante dele, pois ele é o seu refúgio. Esse foi mais um bate-papo ao vivo. Você está curtindo Mais música. Rimando com Fé. Pra você. Rimando com Fé. Pra você. Betel.